Nós precisamos ter isso que eu chamo, né, de um crédito de otimismo. Nós precisamos colocar na coluna de créditos ali um otimismo. Eu preciso, você, nós precisamos de um otimismo, porque, de certo modo, a decisão do Toffoli me surpreendeu. Eu não esperava. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que na coluna créditos, o otimismo não estava muito presente ainda. Quer dizer, agora vitaminou um pouco do otimismo, estou mais otimista com relação a tudo o que vinha acontecendo. Isso tem que cuidar muito também, Conde. Nós estamos falando de um setor, né? Nós temos ainda todo o problema aí ligado a essa questão do Bolsonaro. Embora Bolsonaro seja produto de tudo isso que nós estamos falando, ele é efeito colateral ou produto, nós temos que ainda fazer o encontro da história com os golpistas do dia 8, com os financiadores e os inspiradores. Os inspiradores, financiadores e os executores. São 3 categorias de pessoas que a história tem que fechar. E eu vou dizer aqui, ontem eu contei lá para o Florestan, um episódio que acontecido na Alemanha, é importante que a gente lembre. Eu não quero comparar os personagens, não quero comparar aqui Bolsonaro com Hitler, eu não sou um irresponsável, entende? Então, sempre deixo claro isso no início. Eu trato dos fatos históricos e o que deles se pode tirar, entende? Não dos personagens, eu não quero comparar ovos com caixa de ovos. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito quando usa algumas palavras como genocídio ou holocausto, etc., até para não ferir suscetibilidades, porque todo mundo sabe que o holocausto é algo irrepetível, é algo que não se pode comparar, não se compara ovos com caixa de ovos. Mas eu quero dizer que o Hitler tentou um golpe em 1923, né, o famoso putsch da cervejaria, e aí tem uma coisa curiosa, que está contada em muitos livros, né, especialmente num livro Juristas do Horror, do Ingo Müller. Ali diz assim, o Hitler era estrangeiro e devia ser expulso da Alemanha. A pena para um golpista estrangeiro era expulsão e prisão. A prisão era de 5 anos para sempre. Muito sério isso que eu estou dizendo aqui, para a gente ter a dimensão histórica. Então, ele devia ter sido condenado provavelmente a 10, 12, 15 anos de prisão, né? E ainda por cima, depois de cumprir, expulsa-se-o da Alemanha, né? E o tribunal... Hitler não era alemão, como todo mundo sabe. Ele era austríaco. Austríaco, claro. E a Áustria, enfim, aí não estava anexado. E o que aconteceu? Aconteceu que passaram pano. Hitler foi condenado só a 6 meses, não foi expulso, foi para um castelo com assessoria e escreveu Mein Kampf. E deu no que deu. Então, tinha brasileiro lá, ô Lênio, passando pano. Por isso. Então, o passapanismo é um esporte muito que a gente tem que cuidar muito. Então, de novo, para que não haja mal-entendidos, não estou comparando ovos e caixa de ovos, não estou comparando o nazismo, qualquer coisa, e nem os sistemas jurídicos. Estou apenas dizendo que um fato histórico demonstra que uma passada de pano tem consequências muito graves e que tem que ter muito rigor na apreciação da lei, para cima e para baixo. Você não pode cometer crimes para condenar alguém e também não pode cometer crimes para absolver alguém. Percebe? Então, por exemplo, estiveram errados os agentes alemães, juízes e promotores, naquele momento, em deixar Hitler praticamente solto. Eles estiveram errados. Entendeu? E também não se pode condenar de maneira precarizada, é o que você está falando aqui, que é o processo que a Polícia Federal está fazendo com muita competência e paciência para não botar a carroça na frente dos nós não podemos ser lavajatistas retrô. Sim. Nós não podemos fazer a mesma coisa, entende? E não estamos fazendo, né? E não estamos fazendo. Não há nenhum elemento que mostre que o sistema está atropelando alguma garantia. Ao contrário, está o maior mole, assim. Tá brincando o Bolsonaro está coberto de direitos, né? De Mas defesa. Ele está com tantas garantias que ele não consegue mais caminhar, que as garantias estão em roda dele. Ele nunca teve tanta garantia na vida, né? Que bom. Ô, Lênio, a imprensa, né, os veículos convencionais, eles estão usando agora, aliás, até os lavajatistas, até o Dallagnol, se não me engano, falou o mesmo argumento
que a gente usava para descrever a Lava Jato. Quer dizer, não pode jogar a criança com a água do banho, né? Aquela história. Quer dizer, o sujeito está com ferimento na perna, você não tem que amputar a perna, você tem que cuidar do ferimento. A questão eles estão falando a mesma coisa agora. Quer dizer, não pode generalizar tudo que foi feito na Lava Jato. Agora, essa é uma discussão, né? Quer dizer, a Lava Jato foi inteiramente 100% criminosa, ou tem algum pedacinho que dá para salvar, Lênio? Tem que fazer uma anamnese aí, né? Teríamos que fazer uma anamnese, teríamos que fazer uma tomografia para saber o que sobraria da Lava Jato, porque o Sérgio Moro se caracterizou em todos os seus julgamentos, e Lava Jato quer dizer Sérgio Moro, porque não é nós que estamos inventando. Na época eu brincava, eu me lembro que eu fui fazer uma conferência em Curitiba, e eu abri a conferência do seguinte modo: olha, eu cheguei aqui em Curitiba, quero dizer para vocês que eu tive uma briga num posto de gasolina em Porto Alegre, o posto era Petrobras, eu fiquei preocupado que o registro da ocorrência viesse aqui para Curitiba, porque tudo que tem Petrobras vem para Curitiba. Claro, tudo ia para lá. Portanto, você conhece, claro, tem a Lava Jato do Rio, mas engraçado que é o Bretas. Tudo muito parecido. Então, os lugares em que se multiplicou o modelo, vou dizer de novo, houve uma multiplicação do modelo, e, portanto, por isso que é tão difícil, fazendo uma tomografia, você tirar o trigo desse joio.